Agora eu vou contar para vocês a ideia de integral de linha de campo vetorial. Vocês lembram que nós fizemos integral de linha para calcular massa e comprimento de arco? Eu vou usar aquele conceito básico para fazer um cálculo de trabalho. Antes, eu só fazer uma pequena observação preliminar. Que vai aparecer no meu cálculo. Se eu tiver um vetor no plano ou no espaço, e eu fixar uma direção, e eu quiser saber qual é a componente daquele vetor naquela direção, significa, na verdade, projetar o vetor naquela direção. Então, eu tenho um vetor que está apontando para algum lugar no espaço, eu olho para uma certa direção, uma certa reta, e eu quero saber qual é a componente desse vetor nesta direção. É a mesma coisa que falar na projeção do vetor naquela direção. Como que se calcula isso? Vocês lembram? Qual é o instrumental que me permite? É o produto escalar. Isso, exatamente. A coisa funciona bem quando eu pego um versor naquela direção e faço o produto escalar. Já dá direto a componente. Eu preciso só lembrar do seguinte. Se eu tenho dois vetores, o produto escalar de dois vetores, U escalar V, é dado por módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Vocês se lembram desta expressão? O produto escalar de dois vetores é módulo de um, módulo de outro, cosseno do ângulo. Quando eles são perpendiculares, o ângulo é 90 graus, o cosseno é zero, o produto escalar dá zero. Quando eles formam um ângulo pequeno, menor que 90, os dois vetores apontam em alguma maneira intuitiva, apontam para o mesmo lado, o produto escalar dá positivo, porque o cosseno é positivo, e se o ângulo é maior que π sobre 2, corresponde a uma ideia intuitiva de um vetor apontando para direções opostas, aí o produto escalar dá negativo. Bom, quando um deles tem módulo 1, quando um deles é versor, então imagine que esse é o U, esse é o V, e imagine que o módulo do V seja 1. Então o produto escalar, se o módulo do V é 1, o produto escalar é apenas igual a módulo de U cosseno θ. Porque o V, eu estou supondo que tem módulo 1, é versor. Versor é de módulo 1. Então desaparece o módulo de V nessa forma. E aí olha para esse triângulo aqui. O módulo de U é uma hipotenusa, a projeção aqui é o cosseno. Se eu calcular o cosseno de θ, dá a projeção sobre a hipotenusa. Então a projeção é a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Então a projeção de um vetor sobre uma certa direção é módulo de U cosseno θ com o versor. Fazendo o produto escalar pelo versor. Se eu fizer com o versor, dá certo. Tá ok? Agora, então, imagine o seguinte, que eu tenho uma curva, gama, vendo que eu tenho uma gama que é uma trajetória. Vou fazer uma motivação física para um determinado conceito. Então, imagine gama, uma trajetória. Você pode pensar isso em 2 ou 3 dimensões, tanto faz. Vou fazer meu desenho em 2 dimensões, só porque é mais fácil, mas lembre-se que nós estamos falando de coisas que também podem ser feitas em 3D. Então eu tenho aqui uma trajetória gama, que é uma curva. Imagine que eu tenho F, um campo de forças atuando em gama. Então você tem uma trajetória e à medida que eu
uma partícula descreve esta trajetória, descreve este movimento, você tem em cada ponto um vetor F atuando. Não estou dizendo que o F é tangente, não estou dizendo que o F é perpendicular. É um campo de forças que atua sobre um movimento. Ele pode ter diferentes módulos e diferentes posições relativas em relação à trajetória que eu estou olhando. Pergunta: como é que eu calculo o trabalho realizado por esta força sobre este movimento? Vamos ver o que vocês se lembram desses conceitos físicos. Trabalho realizado por um campo de forças atuando sobre um movimento. A força realiza trabalho. Como é que eu calculo isso? É o pedaço, a componente tangencial da força, vezes o deslocamento. O trabalho é força vezes distância. Como é que você calcula trabalho? É força, módulo da força vezes a distância. Agora, primeiro, isso quando você tem a força constante. O que eu faço quando eu tenho uma situação geral? Eu faço uma partição, olho em pedaços elementares e em cada pequeno pedaço a variação da força é muito pequena. Vou supor que a força é derivável, contínua, etc. Então eu posso imaginar que em cada pequeno trecho da curva, a força se comporta quase como uma constante. E aí o trabalho é a força vezes o deslocamento. E quem que é o deslocamento? A gente viu isso quando fez integral de linha. É o gama-linha de t dt. Então, eu olho para a minha curva, faço uma partição do intervalo AB, que induz uma partição sobre a curva. Aí eu preciso de dois ingredientes. Eu preciso do comprimento da curva, que é a distância percorrida, para cálculo do trabalho. O trabalho é força vezes distância. Então eu preciso do comprimento da curva. O comprimento da curva é módulo de gama-linha de t dt. Isso me dá o comprimento desse arco de curva. Tanto que a gente já estudou isso na integral de linha de campo escalar e era a integral disso que dava o comprimento da curva. Agora eu preciso da força. Mas qual é a parte da força que executa trabalho? É a componente tangencial da força que executa trabalho, não a componente normal. O trabalho é executado pela componente tangencial da força. Então eu preciso achar a componente tangencial. Como é que eu acho a componente tangencial do vetor F? Produto escalar pelo versor. Então eu vou fazer produto escalar do vetor F pelo versor da tangente. Quem que é o versor na direção tangente? O vetor tangente é o gama-linha de t. E o versor na direção do gama-linha de t é o gama-linha de t dividido pelo módulo do gama-linha de t. Se vocês forem pegar o caderno de vocês na aula que eu falei de curva, vocês vão ver que eu falei de curva regular. Eu exigi, a partir de uma certa hora, eu falei, só vou trabalhar com curva regular. O que é curva regular? Que o vetor tangente é diferente de zero. Por isso que eu posso dividir livremente pelo vetor tangente. Eu só estou trabalhando com curvas boas para fazer a teoria que eu estou fazendo. E lá atrás eu exigi curvas regulares, que significa não ter, que o vetor tangente não se anula nunca. E é por isso que eu posso dividir por aquele vetor tangente. Então, por que isso significa trabalho? Porque isso é a componente tangencial vezes a distância. Isso é trabalho. Aí eu somo tudo. Somatória. Na verdade, cada um desses T's aqui é um TI, né? Eu aplico numa partição e faço uma somatória e somo em I. E isso é aproximadamente o trabalho realizado por aquela força. Uma coisa bonitinha. Você viu que está cancelando o módulo de gama-linha com o módulo de gama-linha?
Porque tem no produto escalar tem no denominador o módulo de γ' e aqui fora tem o módulo de γ'. Número real pode entrar dentro do produto escalar. E quando ele entra, cancela. Ok? Então, isso é só uma motivação física para eu dizer que o trabalho realizado sobre a curva é uma coisa que eu indico assim. Integral de f com flechinha dr para indicar que é trabalho, que é esse novo objeto sobre γ, e que é a integral de a até b do produto escalar f, calculado nos pontos da curva, produto escalar o vetor γ' e o que der a gente integra em relação à variável t. E o módulo do γ' cancelou. Por isso que ele não aparece nessa forma. Isso é a integral de linha de um campo vetorial. Importante perceber, é o mesmo conceito que o anterior. É a integral da componente tangencial da força. Do mesmo modo que antes a gente integrava o γ' para calcular comprimento, integrava a densidade para calcular massa, aqui eu integro a componente tangencial da força para calcular o trabalho. Então é a mesma coisa. Só que ele tem tanto significado à parte, isolado, que eu vou tratar como se fosse um outro tipo de integral. O cálculo operacional a gente procede de uma maneira um pouquinho diferente e tem toda uma teoria para essas integrais do tipo trabalho. Então eu vou tratar como se fosse um outro tipo de integral. Na minha cabeça existem duas integrais de linha, de campo vetorial e de campo escalar. Embora há uma relação direta, a integral de campo vetorial veio da integral do campo escalar. É que como houve um cancelamento do módulo de γ', eu trabalho só com o γ', produto escalar do γ'. Ok? Motivado por esta aproximação, eu vou definir o que é integral de linha de campo vetorial. É isso. O que ele mede? Qual é a aplicação física? Ele mede trabalho. Aqui é uma aproximação, porque aqui é a somatória, aqui é a soma de Riemann. Aquele processo de integral, lembra? Você faz a soma de Riemann, daí você passa o limite quando o diâmetro da partição vai para zero. Esse aqui é o limite quando o diâmetro da partição dessas somas vão para zero. E que eu tomo como a minha definição de integral motivado pelo que está lá em cima.